Hoje eu quero compartilhar 3 normas, 4 na verdade, que todo nutricionista precisa saber e conhecer para ter uma carreira brilhante, porque eu fico pensando como é que uma nutricionista é formada e desconhece essas normas. Não consigo conceber. Pelo menos você saber que ela existe, né, amor? Pelo menos isso. Vamos lá? Bom, gente, como vocês sabem, eu fui presidente do CRN 5 de 2017 a 2021, por aí. 2017 a 2021. Foram 4 anos e meio de atividade plena no CRN 5. Então, eu conheci muitas normas, algumas eu ajudei a construir, outras fizeram parte mesmo, a gente pegou do zero, e outras a gente fez algumas adaptações. Mas eu quero aqui trazer 4. A primeira é a lei do nutricionista. A lei 8.234 de 1991, que fala sobre o regulamentação, que regulamenta a profissão da nutricionista. Essa lei tem um artigo que ela é super interessante, que é o artigo 3º, que vai trazer as atividades privativas do nutricionista, ou seja, aquelas atividades que só a nutricionista pode fazer. Eu sei que existem algumas profissões que invadem a nossa profissão, né? E que faz coisa que não deveria fazer. Mas é importante que você saiba quais são as atividades que são privativas dos nutricionistas, para você depois saber o que realmente você pode cobrar e o que você não pode cobrar do Ministério Público, por exemplo, do Conselho Federal de Nutrição, por exemplo, do Conselho Regional de Nutrição, do Sindicato de Nutricionistas, da Federação de Nutricionistas, entende? Então, por exemplo, às vezes eu vejo um nutricionista falando assim, ó, passou um endócrino ali falando de alimentação, ou foi na televisão e deu entrevista, quem falou foi uma outra pessoa que não é nutricionista. Um nutrólogo, por exemplo. Gente, falar de alimentação não é atividade privativa do nutricionista. Então, qualquer pessoa que tem um conhecimento básico sobre alimentação, ela pode falar sobre alimentação. Entendeu, amor? Então, vou parar com isso. O próprio Guia Alimentar da População Brasileira está disponível para quem quiser. Então, se está ali disponível, foi construída por várias mãos, inclusive diversos nutricionistas, mas tiveram pessoas não nutricionistas, inclusive a sociedade civil também participou da criação do guia alimentar, ok? Então, assim, pelo amor de Deus, tem que conhecer o que é uma atividade privativa do nutricionista e o que não é. Por exemplo, rotulagem nutricional não é atividade privativa do nutricionista. Qualquer pessoa que tenha conhecimento em rotulagem nutricional pode fazer rótulo nutricional. Inclusive, eu ensino aqui como ganhar dinheiro com rótulo nutricional, que hoje é um dos serviços que eu mais presto na minha empresa. E qualquer pessoa, estudante pode, técnico de nutrição pode, nutricionista pode. É lógico, você tem que conhecer minimamente ali, né, a resolução da Anvisa que fala de rotulagem, as diversas resoluções. Aí, logicamente, nós que já falamos de alimentos, temos mais conhecimento, mas isso não é atividade privativa do nutricionista, ok, lindinha? Tá? Segunda resolução, segunda norma que todo nutricionista precisa conhecer. A segunda é a resolução 600. A resolução 600 do CFN de 2018, ela fala sobre as atividades, as áreas de atuação do nutricionista. Já está defasado porque o tempo inteiro vai criando novos espaços, novos momentos, enfim, não tem lá, por exemplo, na resolução, trabalhar com agricultura familiar, não tem esse termo. Mas tem que trabalhar com comunidade, tem que trabalhar com a sociedade de uma forma geral. E lá vai ter as áreas. Se você for anotar, a gente tem mais de 20 lugares que a gente pode atuar. E, infelizmente, as pessoas ainda veem a gente com a nutrição clínica, né? A nutricionista de clínica, a que faz dieta, a que faz plano alimentar, a que calcula calorias e tal. E lá você vai perceber que a gente não faz só isso, tem várias coisas para fazer. Amanda, fui contratada, não sei por onde começar, meu amor. Você vai pegar a resolução 600, vai pegar suas atividades obrigatórias e vai fazer um plano de ação ali, de todas as atividades obrigatórias que você precisa fazer. Porque é aquilo que o Conselho Regional vai te cobrar quando ela for te fiscalizar, a fiscal. É aquilo que o seu cliente vai querer de você. E outra, Amanda, eu não sei fazer uma proposta de trabalho. Pegue a resolução 600 e coloque na proposta todas as atividades obrigatórias, porque isso até justifica o seu valor. Você vai falar pro dono, gestor, veja só, olha, meu valor é esse, porque o meu conselho exige que para esse tipo de serviço eu faça essas atividades obrigatórias. Entendeu, linda? Então, você não tem como
ele dizer que não, porque você tá ali dizendo sobre o seu conselho. E outra, ainda tem as atividades complementares. Nem todas as áreas têm atividades complementares, mas quase todas têm. É aquela atividade que, se der tempo de você fazer, você vai fazer. Entendeu, linda? Mas você só faz se tiver tempo. Porque às vezes é só você e Deus na unidade, mais ninguém. Então é só se tiver tempo, tá? Mas essa resolução também é uma resolução incrível, extremamente rica. Um pouco, né? Precisa melhorar, precisa, mas é o processo mesmo. Mas ela já vai te ajudar muito a seguir muito o seu caminho. A terceira norma é o nosso código de ética e conduta da nutricionista. A resolução que agora, né, é 599 ainda, hoje, no dia 16 de junho de 2026, ainda é a antiga, porque a nova, o lançamento foi suspenso por conta daquele movimento todo que as nutricionistas fizeram. Então, essa norma, resolução, a gente precisa conhecer, tá? Porque não existe você fazer infração ética e depois dizer que não sabia. Ai, é feio. Eu me lembro quando eu ia atender algumas nutricionistas. Pô, Amanda, eu fiz isso porque eu não sabia, fiz Olinda. Mas tá no código, entendeu? Não é porque todo mundo faz que é certo. E não é porque ninguém faz que tá errado. Entendeu, linda? Então, assim, leia o seu código de ética. Você pode não concordar com várias coisas lá. Mas, por exemplo, agora abriu a consulta pública. Só tinha, até onde eu soube, 1.800 pessoas tinham se inscrito e feito as sugestões da consulta pública. Aí a nutricionista bonitinha adora reclamar, ama reclamar, mas na hora que ela tem a oportunidade de pensar, refletir, colocar ali o seu intelecto para colaborar com a instituição, não faz. Aí ela vai dizer que não tem tempo, aí ela vai dizer que tá cansada, aí ela vai dizer que não consegue, sei lá, ela vai dizer que perdeu o prazo, ela vai dizer que esqueceu. Vai ter outras prioridades, porque, na verdade, fazer essa parte realmente é chata, mas não adianta depois você reclamar, linda. Não adianta depois reclamar, dizer que o conselho não faz nada, que não sei o que não faz nada. Eu não tô dizendo aqui que o conselho é maravilhoso, não. Longe de mim falar isso, que as instituições são maravilhosas, não. Mas são atividades, são instituições que precisam existir, mas que elas também precisam da nossa participação, da nossa colaboração, para que elas aconteçam. Agora, tá todo mundo denunciando aí o portal da transparência. A diretoria do Conselho Federal de Nutricionistas gastando rios e rios de dinheiro. Eu preciso falar mais sobre isso, porque são muitas coisas que eu tenho para contar aqui. E qualquer dia desse eu gravo um vídeo sobre as eleições do CFN, que o CRN5 suspendeu por liminar. Mas depois eu conto essa história, quando eu tiver paciência para fazer isso. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta a gente ficar criticando, não adianta a gente ficar aqui no WhatsApp, ó, não faz nada, sei que lá, aqui no teclado. Se na hora que você pode contribuir, você não contribui, não vai adiantar nada, vai continuar a mesma coisa. Então, ou a gente se mobiliza e faz as coisas e conhece as nossas normas, as nossas leis, ou vai ficar muito difícil das coisas acontecerem. Eu disse que seriam 4, né? Mas são 3 mesmo. São essas 3 normas que são as normas mais importantes. Elas são as norteadoras para você começar qualquer área da nutrição, para você trabalhar em qualquer área da nutrição. Você precisa saber dessas 3 normas. Se você já souber dessas 3, eu já vou achar ótimo, maravilhoso. Eu vou colocar aqui para facilitar a sua vida. Depois dizer que eu não te ajudei, eu vou colocar aqui os 3 links para você acessar, tá? Meu nome é Amanda Ornelas, eu sou nutricionista, consultora de alimentos. Eu criei o Clube Vivendo da Nutrição, uma comunidade de nutricionistas e estudantes de nutrição que planejam as suas carreiras e executam e conquistam todos os seus objetivos para realmente viver da nutrição, assim como eu vivo, faturando aí múltiplos 5 dígitos todos os meses, mais de 10 mil reais por mês, às vezes muito mais, mas todos os meses pelo menos é um pouco mais de 10 mil reais, e me faz com que eu consiga viver da nutrição, e eu ensino outras nutricionistas no Clube Vivendo da Nutrição a também ganhar dinheiro com a nutrição, tá bom? Beijos, até mais, espero ter te ajudado.